Pessoal chegando aí, primeiro de tudo, agradecer mais uma vez a todos que estão conosco, mais uma live. O MW Futebol agradece imensamente todos que estão acompanhando a gente. Agradecendo em especial agora Daniel Gonçalves, que é o nosso convidado, o coordenador científico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Obrigado por aceitar o nosso convite. Acredito que vai ser um grande bate-papo. A gente vai conseguir tirar muitas dúvidas e agregar na vida das pessoas, né? Isso aí, Breno. Obrigado aí pelo convite. Uma boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Vai ser legal ter esse bate-papo aí contigo, com a galera, né? E esclarecer alguns pontos aí sobre essa função nova aí que é a coordenação científica e sobre alguns aspectos metodológicos também. Pô, ótimo. Primeiro de tudo, quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre ti, tem uma declaração sua pro site oficial do Palmeiras que me chamou a atenção. Você fala que a tua função, que é até o nosso tema da live, né? Tua função é fazer o meio-campo, a intermediação entre o Núcleo de Saúde e Performance, né? O NSP, e a comissão técnica. É isso? É. Bom, Breno, exatamente. Antes aí eu vou me apresentar para aqueles aí que não me conhecem bem ou não conhecem minha trajetória, né? Eu sou bacharel em Educação Física pela FRJ, estou no desporto de alto rendimento aí desde 91, quando iniciei como atleta de base do atletismo, era velocista, e desde então sempre tive uma visão muito crítica em relação ao desporto, né? Ao atletismo, que era o desporto onde eu praticava, e o futebol, que era o desporto que eu era apaixonado, sempre com a intenção de trabalhar no futebol, né? Tentei ser jogador, obviamente não fui bem sucedido, e quando ingressei na faculdade tive a oportunidade de conhecer o Paulo Figueiredo, que era meu professor no Fundão, comecei a estagiar com ele na fisiologia do Flamengo, e paralelamente a isso, como estagiário e técnico depois de atletismo do Vasco com a professora Solange Chagas do Vale. E em 2013 iniciei minha trajetória no futebol, profissionalmente, como fisiologista do Vasco, tendo passagem aí como fisiologista, preparador físico e coordenador científico no Criciúma, Vasco, Flamengo e Palmeiras agora, além de clubes de menor investimento e como treinador da Seleção Brasileira Militar. Então sempre achei que essas questões relacionadas ao futebol, elas teriam que ser abordadas, vislumbradas de uma maneira mais ampla, né? Que aí depois na literatura eu consegui encontrar uma fundamentação para isso, que é justamente o modelo, a abordagem sistêmica numa visão holística, numa visão do todo. E as ciências da área da saúde, elas já estão bem consolidadas no futebol já há algum tempo, já há alguns anos. Vide a figura do fisiologista, vide a figura do médico, né? São áreas da ciência da saúde bem definidas. Mas o futebol é muito mais amplo do que as ciências só da saúde, né? Você tem ciências sociais, você tem ciências matemáticas, todas elas envolvidas, e, consequentemente, fazer a inter-relação dessas disciplinas, ou a transdisciplinaridade, seria fundamental para que a gente conseguisse construir um modelo que fosse prático no campo e que também atendesse às expectativas da instituição, baseado principalmente na sua cultura. Então, a partir disso, procurei ter outras visões, me aprofundar, inclusive com a realização do curso de treinador da CBF, concluí a licença A, faltando alguns trabalhos aí, justamente para ter uma comunicação mais que executa um trabalho diretamente no campo. Excelente. Só uma dúvida, o pessoal tá vendo normal, porque eu vi algumas reclamações aqui. Tá tudo ok aí, pessoal? Manda um joinha pra gente. Daniel, pra gente iniciar, cara, você citou que a coordenação científica é uma profissão nova, né? Uma área nova que está surgindo agora no futebol. O que seria a coordenação científica? O que tu faz no seu dia a dia? Quais são as suas metas, suas obrigações, assim, seus deveres? O que seria? Eu vou até colocar na tela do computador, um pouco adaptado, né?
a principal função da coordenação científica é a gestão da transdisciplinaridade, como eu falei anteriormente, né? Ser um facilitador do fluxo de informação entre as diversas áreas aí do futebol. O pessoal está falando que não, eu não sei se o pessoal não está vendo, eu acho que o pessoal não está te vendo, Breno. Não sei se o pessoal está me vendo, me escutando bem? Então, é que eu também não tô me vendo, por isso que eu perguntei. Eu vou sair 1 minuto e já volto. Tá ok. Enquanto, Ok? enquanto isso, eu vou dando prosseguimento aqui. E quando você Perfeito, entrar, você me solicita aqui. Pode ser, Breno? perfeito. Perfeito, então. Vamos lá. Então, vou dando prosseguimento aí para gente não perder tempo aí, que a gente sabe que o tempo é escasso aí nas lives, né? Então, conforme tá esse organograma aí, esse gráfico, é justamente a distribuição, a facilitação do fluxo de informações na transdisciplinaridade. O que seria a transdisciplinaridade, né? O modelo de jogo, claro, o objetivo principal, isso capitaneado aí pelo treinador, e tudo orbitando em relação ao modelo de jogo, seja ela a preparação física, a preparação tática, a medicina, a fisiologia, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, enfim, todas as áreas das ciências do futebol, elas acabam orbitando em relação ao modelo de jogo. E para que isso funcione adequadamente, né, essa transdisciplinaridade, a gente tem que ter uma, uma visão holística, né, um pensamento do todo, de forma que cada área consiga invadir um pouco na área do próximo, criando contraditório, criando contraponto, e aí sim a gente conseguindo fazer com que esse fluxo seja distribuído de maneira adequada. E aí, Breno, conseguiu aí? Parece que a tua imagem continua travada. A Não imagem sei, tá travada ainda, pessoal? Eu tô te ouvindo bem, tô escutando bem. Uhum. O áudio tá legal. Se o áudio estiver legal, a gente toca. O Dilson está falando aí que está embaçado. A imagem, mas se o áudio estiver legal, a gente toca o barco. Tá ok, mas a Lívia está falando que está embaçado. O que estaria embaçado, Lívia? A minha imagem ou a imagem do Breno, as duas? A minha, a minha imagem ela tá embaçada. Já chegou a Ah, tá. acontecer isso já uma vez, então a gente continuou normalmente. Então tá, então vamos prosseguir então dessa maneira. Então, para concluir a visão aí da coordenação científica, né, é principalmente a gestão da transdisciplinaridade, facilitação do fluxo de informações do departamento de futebol, numa abordagem, no pensamento holístico e numa abordagem sistêmica, criando processos e modelos que sejam funcionais, visando sempre um modelo de jogo, e aí sim, nós aí da área da ciência do futebol temos um papel importante, né, um papel de coadjuvante, conforme a gente estava conversando anteriormente aí com o Felipe Rabelo, que é o gerente sim, coordenador de performance do Atlético Paranaense, papel importante, mas de coadjuvante, porque o futebol ele tem que ter sempre as ações voltadas para dentro do campo. Então seria basicamente isso, Breno. Daniel, tira uma dúvida para mim. Quando você fala em pensamento holístico, sistêmico também, poderia explicar para a gente como que funciona, o que tu quer abordar com isso, até para exemplificar para a pessoa os termos, né? Tá bom. O holístico é o pensamento do todo, né? Se a gente for analisar o futebol, né? O futebol é uma atividade esportiva. Sim, é um business também, é um entretenimento também, é uma paixão, óbvio, também. Porém, se a gente for analisar que ele envolve todas essas situações, a gente vai acabar tendo que pensar no todo. Claro que para montar uma equipe de futebol, preparar uma equipe de futebol, a gente tem que pensar nos aspectos técnicos, táticos, físicos, mas também mentais, emocionais, cognitivos, sociais, porque você tem relações com a torcida, com a opinião pública,
aquele clube ele tem um modelo de jogo bem estabelecido, baseado naquilo que é o anseio da sua torcida. Eu vou mostrar aqui a seguir, vou passar só para dar um exemplo. O Palmeiras, as equipes se baseiam muito nas academias de futebol. O que seria a academia de futebol? São equipes lendárias das décadas de 60, a primeira academia, conforme vocês veem na figura, ou a segunda academia, que foi bicampeã brasileira nos anos 72 e 73, que eram as equipes que tinham regularidade, trabalhos de vanguarda, fisicamente bem preparada, além disso com futebol altamente vistoso, refinado, de triangulações, circulação, posse de bola e eficiência nas finalizações. Isso acabou gerando também um modelo para aquilo que é chamado de terceira academia, que é a equipe do Palmeiras também bicampeã ou tetracampeã brasileira nos anos de 92 e 93, dirigida aí pelo Vanderlei Luxemburgo, com alguns expoentes como Edmundo, Evaí, Edilson, entre outros, né? E isso faz com que essa equipe fique no imaginário do torcedor, que exige uma equipe que seja proativa, impositiva, que tenha um modelo de jogo ofensivo. E caso isso não aconteça, mesmo que a equipe ganhe, sempre fica havendo críticas. Então, pensar de maneira holística é pensar nisso tudo. Pensando no futebol brasileiro, futebol genuinamente brasileiro. A gente está tendo a oportunidade de acompanhar pelo Sport TV e até mesmo pela Rede Globo alguns jogos antigos, né? Então, tive a oportunidade de ontem acompanhar Brasil e Inglaterra da Copa de 70, né? Uma equipe altamente técnica, onde inúmeros camisas 10 conseguiu, através da inteligência do Zagallo, naquela ocasião, jogar numa mesma equipe. Tostão, Pelé, Jairzinho, Gerson, Rivelino. Isso fez com que a equipe fosse muito técnica. E essa equipe acabou ficando no imaginário do torcedor. E a reprodução disso foi a equipe de 82. A equipe de 82 ela era uma equipe muito técnica, não ganhou, e ela é talvez até mais bem falada do que a equipe de 94 que ganhou a Copa do Mundo. Então, pensar também não só nos aspectos que envolvem o treinamento dentro do campo de jogo, mas também nos aspectos que influenciam o modelo de jogo, que são aspectos externos, principalmente nos aspectos sociais e culturais. Perfeito. Uma dúvida minha, quando o Palmeiras ele contrata qualquer profissional, eles passam esse vídeo, digamos assim, eles mostram a cultura para cada profissional se ambientalizar com o clube? Seria basicamente isso? Para, através disso, dessa questão holística de pensar no todo. Sim. Todos esses processos ainda eles estão em pleno desenvolvimento no futebol brasileiro, mas a gente já tem um norte. Quando você entra no centro de treinamento do Palmeiras, que é chamado de Academia de Futebol, ela é toda personalizada, toda ela adesivada, com grandes equipes, com equipes vencedoras, com grandes jogadores, com craques, contando um pouco da história do Palmeiras, que na época desde o Palestra, antes do Palestra Itália, depois de Palestra, depois Sociedade Esportiva Palmeiras, desde a aquisição do seu campo, o Parque Antártica, que depois se tornou o Palestra Itália, agora o Allianz Parque. E tudo isso os atletas vão mentalizando, os jogadores vão mentalizando, a comissão técnica também vai incorporando. E logo quando eu cheguei agora em janeiro, né, o Cícero Souza, nosso gerente de futebol, ele me chamou na sala dele, me fez questão de explicar um pouco da cultura do clube, me passou cartilhas e também livros, né, que contam bastante a história do clube para que a gente se inteirasse sobre isso. É claro que no modelo ideal é justamente você adquirir profissionais, sejam eles de comissão técnica, sejam eles jogadores, que se baseiem nessa questão cultural. Isso não só o Palmeiras, como outros clubes. Eu acredito que o futebol brasileiro a gente consiga se desenvolver a passos largos, no espaço breve de tempo, para respeitar essas condições culturais num país continental, com tamanha variações geográficas e étnicas. Então, com certeza os clubes terão interferências no seu modelo de jogo baseado na cultura. Perfeito. A gente abordando um ponto que está até no nosso tópico, que é a importância da tecnologia na implementação das metodologias. Palmeiras, eu tive a oportunidade de conhecer o Centro de Excelência do clube, a oportunidade de estar em São Paulo. E qual que é a principal diferença? Esse Centro de Excelência, um CT de outros clubes, assim, o que o Palmeiras se baseia
o Palmeiras se baseou até em tecnologia para conseguir desenvolver esse centro de excelência e trazer o máximo de tecnologia para ajudar nos procedimentos diários dentro do clube. Bom, Breno, conforme aí tem a foto, né, a academia de futebol, ela foi... O Palmeiras é um clube de vanguarda, né, conforme eu coloquei anteriormente aí, no slide anterior, principalmente pela sua história, pela grande capacidade adaptativa, né, só para relembrar um pouquinho da história do clube. O Palmeiras era denominado Palestra Itália e no momento da Segunda Grande Guerra, né, houve uma perseguição para aqueles países que fossem aliados com o eixo, né? A Itália ela era do eixo, né? Ela apoiava a Alemanha. E, consequentemente, houve uma perseguição, tudo aquilo que fosse oriundo do italiano e etc. O Palmeiras se viu obrigado a mudar primeiro para a Palestra, né? Palestra Paulista, e depois teve que se mudar para Palmeiras. Então, isso fez com que o clube, ele, dentro da sua cultura, tivesse grande capacidade adaptativa. E com os desenvolvimentos dos centros de treinamento, o Palmeiras viu que tinha necessidade de ter um centro de excelência, né, com outros profissionais. E na época, o Altamiro Botino, coordenador científico, um grande profissional, participou desse processo aí de estruturação. E o clube, ele acaba tendo modelos não só tecnológicos, mas também de processos altamente definidos. Isso para auxiliar na equipe. Hoje está em voga, ainda mais no nosso calendário, um calendário muito exigente, muitos jogos, e as equipes elas são muito niveladas, né, tecnicamente, fisicamente, então isso acaba fazendo com que os jogos sejam bastante desgastantes. A gente tinha um problema que está começando a ser solucionado no nosso calendário, que era o número de lesões bastante altos. Então, conseguiu-se convencer os dirigentes que diminuir o número de lesões acarretaria num benefício econômico, não somente técnico, como econômico para as equipes. E as equipes passaram, então, as equipes de vanguarda, a investir em equipamentos tecnológicos. E as situações dos equipamentos tecnológicos, como o controle de carga, são fundamentais aí para poder você, por exemplo, tem aí na figura, né? Você tem algumas situações para modelagem do teu treino. Por exemplo, um treino ou um jogo ele vai solicitar o atleta numa exigência máxima. Então você deveria ter 48 a 72 horas de recuperação, que a gente chama de uma solicitação de choque. Mesma coisa quando você tem uma semana cheia, que se joga domingo a domingo, depois de um jogo você estando plenamente recuperado, no domingo você poderia também exigir do seu atleta um treinamento altamente exigente, que seria um treinamento ordinário, que seria de 60% a 80% da carga, ou de choque, que seria de 80% a 100%. Para que a gente consiga atingir esses parâmetros, a gente precisa ter controles em tempo real para que você consiga ter as intervenções no treino. Então, os GPS, os controles da frequência cardíacas e outras abordagens para verificação do nível de fadiga se tornam fundamentais para que você tenha um treinamento de maneira adequada, altamente exigente e mais, seguindo uma abordagem contemporânea que seria uma abordagem sistêmica. Ou seja, pensando no todo, né, juntamente com a abordagem holística, fazendo com que o atleta treine futebol, desenvolvendo os aspectos físicos, tudo isso simultaneamente, e aí sim tendo o máximo de desempenho possível para reproduzir dentro de campo. Perfeito. Acredito que ficou bem explicado e bem desenvolvido. Agora a gente vai entrar em mais um tópico nosso, e esse acredito que seja um dos mais importantes, que é a tão famosa periodização tática. Hoje eu acredito que a maioria dos profissionais, principalmente que você procura e consegue abordar, ainda é meio superficial essa questão da periodização tática. Eu queria saber, na sua concepção, Daniel, o que seria para você a periodização tática, como aplica ela e como que são os benefícios e os malefícios também desse modelo, desse conceito, né? Uhum. Bom, Breno, na minha opinião, a periodização tática ela é uma abordagem sistêmica, né? Diante da escassez, né, de literatura específica do futebol no nosso cenário, isso está sendo modificado aos poucos aí, com grandes estudiosos e professores que têm publicado, né? A gente está tendo
com maior contato a diversas abordagens, diversas metodologias. Mas os estudos aqui no âmbito nacional eram muito restritos às situações físicas e fisiológicas, ou então das outras áreas da ciência da saúde, como fisiologia, nutrição, medicina. Não tinha muitas publicações a respeito das abordagens ou dos métodos de desenvolvimento integral, holístico da sua equipe, principalmente nos aspectos técnicos e táticos. E quando surgiu a abordagem da periodização tática em Portugal, baseado muito na sociologia, na filosofia, né, a gente meio que importou essa abordagem, até pela facilidade da língua, e trouxe para o nosso modelo. Porém, a gente tem um modelo que, por mais que seja intuitivo e não esteja muito fundamentado, a gente tem um modelo genuinamente brasileiro, né? Principalmente na formatação das equipes e no nosso modelo de jogo. No momento que você aborda e traz, importa uma metodologia que não é genuinamente nossa, isso pode trazer alguns problemas na elaboração dos métodos. Então, uma crítica que eu faço é que a periodização tática, ela tenta, a todo momento, pensar o jogo de maneira holística, né? De maneira sistêmica, ou seja, todo treinamento ele tem que ser físico, técnico, tático, mental, emocional, cognitivo. Perfeito. Só que em algumas situações, para você desenvolver tecnicamente o teu atleta, e isso é explicado pela pedagogia e pelo desenvolvimento motor, você tem que fragmentar algumas ações. Então, os treinamentos técnicos, durante anos aqui no Brasil, ele foi muito desenvolvido na base através das abordagens analíticas, que são abordagens fragmentadas. E hoje, alguns treinadores que atuam no profissional, eles percebem uma defasagem técnica do atleta hoje em relação ao atleta que era formado há 15, 20 anos, principalmente nas questões de fundamentos. Passe, recepção, cabeceio, finalização. Hoje a gente percebe um atleta com mais entendimento global do jogo, das questões táticas, sejam elas coletivas ou da tática individual, mas com menor número de repetições nas questões de fundamento e acabam tendo alguma carência em cima. Então, a minha crítica é essa. Se a abordagem ela é sistêmica, ela também tem que pensar na maneira fragmentada, ou seja, analítica. Por quê? O sistema mais bem desenvolvido que a gente conhece, e a gente está tendo problemas agora, justamente com essa pandemia aí do coronavírus, é o corpo humano. É o sistema mais bem desenvolvido, ele é o mais complexo. E mesmo ele sendo muito bem desenvolvido, muito complexo, a gente tem abordagens analíticas, abordagens fragmentadas. Supondo, numa fratura de um dedo, você vai ter uma abordagem fragmentada, numa imobilização, numa analgesia local, e também uma abordagem sistêmica através da utilização de um anti-inflamatório, através de uma abordagem mais mental e emocional no momento que você tem a ciência daquilo que você está lesionado, e aí com prazo de recuperação. Então eu vejo que no futebol seria a mesma coisa. A gente não deveria negligenciar os aspectos mais tradicionais do treinamento, né, como as abordagens analíticas ou até mesmo integrais, para poder atingir o foco sistêmico que é defendida pela periodização tática. Perfeito. Para a gente não perder o gancho, tem uma pergunta aqui já do Wagner. Ele falou que algumas valências físicas, ela também tem essa necessidade de ser fragmentada. Uhum. Você Perfeito. acredita que sim? Sim, sim. Essa é uma das minhas defesas em relação... Eu sou um defensor da abordagem sistêmica, certo? Mas sempre foi um mecanismo de defesa dos treinos analíticos e dos treinos integrados, essa questão física. Por exemplo, o treinamento contra-resistido, o treinamento neuromuscular, ele, para surtir resultado, para você ter a exigência necessária neuromuscular, você tem que ter contra-resistência. Tem que colocar o atleta no implemento, seja ele uma barra, uma anilha, seja ele de cadeia cinética fechada para ser mais funcional, ou seja ele de cadeia aberta, bom, depende aí da tua abordagem, mas ele tem que ser feito de maneira analítica.
Uma das defesas da periodização tática para não utilizar esse tipo de situação seria que as ações de jogo, de acelerações e desacelerações, ela traria desenvolvimento nas questões da força, né, da força especial. Porém, a gente tem inúmeros estudos que mostram que o desenvolvimento não é pleno. Então, você deveria ter outros métodos, né, principalmente os métodos de força e potência, para poder atingir essa questão aí do desenvolvimento. Então, concordo que a gente teria que fragmentar. Paralelamente a isso, tem uma pergunta aqui do Rommel, que ele pergunta como é constituído o organograma da coordenação científica, constituição e hierarquia dos membros. Voltando a essa pergunta, Breno, rapidamente, só para a gente não fugir o foco, eu acredito numa liderança horizontal, não vertical, né? É claro que a gente tem respeito à hierarquia na função dos coordenadores, mas se eu acredito no debate, no contraditório, essa liderança ela tem que ser horizontal, né? E cada um tecendo o seu devido comentário em ambiente propício, que são nas reuniões pré e pós-treino, nas reuniões transdisciplinares. Então, cada área tem o seu coordenador, eu acredito nisso. No Palmeiras tínhamos no Vasco, tínhamos no Flamengo, tínhamos no Criciúma, são os clubes que exercem essa função, mas eu acredito que cada membro ali tem um papel fundamental de coadjuvante, mas importante no processo e tendo que alimentar os outros setores ali com as informações precisas. E eu faço justamente esse canal de fazer a coleta dessas informações, selecioná-las e distribuí-las da maneira mais adequada. Perfeito. Hoje, é claro que os departamentos precisam estar em total sintonia. Então, para desenvolver um treino físico, perdão, vai ter um pouco de informação sua, do preparador físico, que me surgiu o nome, da comissão com o Maurício Cupertino, perdão, e com o Lucha, para poder fazer toda essa parte, no caso. Então, exatamente. Só para que vocês entendam um pouquinho da nossa rotina aí, né? Quando o treino é um período só, né? Quando a gente joga de domingo a domingo, que é uma raridade, né? Então, supondo, no treinamento de terça-feira, que é um treino de um período na parte da tarde, o grupo 1 é um G1, que é o grupo que jogou no domingo, ele ainda está em processo recuperativo. Então, esses atletas possivelmente farão um treinamento no campo, mas de recuperação ativa, de menor complexidade. E o G2, que são os atletas que ficaram no banco, o G3, que são os atletas não relacionados, farão um treinamento de maior exigência física e também comportamental, seja ela tática e também de exigência técnica. Então, quando o treino é à tarde, com início programado para 16 horas, nós chegamos no clube por volta de meio-dia, 13 horas, às vezes até mais precocemente, dependendo das tarefas e das demandas, e começamos a elaborar as nossas ações, nossos treinos. O Maurício Cupertino na área técnica-tática, o fluxo das informações já começa a organizar, os preparadores físicos indoor e os auxiliares começam a elaborar o treino de academia, e a gente já começa a ter um norte nisso. Às 14h30, fazemos uma reunião com o professor Vanderlei, professor Melo, professor Maurício Cupertino e professor Andrei Lopes, né? Andrei Lopes auxiliar, Cupertino auxiliar, Melo preparador físico e o Vanderlei nosso comandante, e eu também. A gente define as ações do treinamento, o que vai ser feito no treinamento de maneira pormenorizada. A partir disso, às 14h45, ou seja, 1h15 antes do treino, eu faço uma reunião pré-treino transdisciplinar com os membros do Núcleo de Saúde e Performance. Médico, doutor Gustavo Maglioca, doutor Pedro, doutor Gilberto, enfim, com os fisioterapeutas, coordenados pelo Marcelo Gondo, pelo Fred Manhães, fisiologia coordenada pelo Vinícius Ponzio, preparação física indoor ali com o Magu, com o Maldonado, com o Rude, nutrição com a MITS, a gente senta ali e alinha aquilo que vai ser feito de treinamento, quais são as estratégias. Então a gente já define todo o fluxograma que o atleta irá percorrer. Então, às 15h15, faltando 45 minutos antes para o treino, os atletas começam um trabalho indoor na academia, o trabalho contra-resistido, com os objetivos coletivos e individuais diferentes. Supondo, coletivos,
O atleta que é G2 e que vai treinar no campo, G3 que vai treinar no campo, ele faz um trabalho contra-resistido e também de potencial pós-ativação, né? O que a gente chama de PPA, para poder ter a sua ação potencializada no campo. E o atleta que vai fazer o recovery, ele faz um trabalho mais de mobilidade, liberação miofascial, trabalho de fortalecimento da cintura pélvica e cintura escapular, trabalho de membro superior para poder ter uma liberação adequada hormonal e a gente, através da relação testosterona e cortisol, conseguir balancear essa recuperação. Enfim, aí às 16 horas esses atletas vão para o campo de jogo, o G1 faz um trabalho de menor complexidade, com o GPS e com a frequência cardíaca, a gente consegue modular em tempo real a carga, e o G2 faz um trabalho aquisitivo mais exigente. Sempre ao comando do treinador e do auxiliar técnico. E ao término do treino, nós realizamos uma reunião pós-treino para definir se aquele treinamento foi com o objetivo alcançado, juntamente com as métricas. Vou colocar aqui, está aí na tela do computador, como eu gosto de dividir uma unidade de treino, conforme eu falei anteriormente. Pré-treino, trabalho indoor, trabalho preparatório do campo, faz parte do aquecimento do preparador físico, mas também tem outras preparações que pode ser um trabalho tático de menor complexidade, um trabalho de tática individual, até mesmo um trabalho técnico, supondo que na parte principal o treinador ele queira um trabalho de campo reduzido, na organização ofensiva com bastante circulação e finalizações. E na organização defensiva, bastante abordagem ao portador, diminuição do espaço. Então, você pode elaborar na parte preparatória um rondo que você atinja essas características. E o complemento pode ser de ordem física ou técnica, pode ser um trabalho de finalização, um trabalho de desenvolvimento de alguma valência física individual. Então, ao término do treino, a gente discute todas essas questões na reunião pós, elabora uma ata e aí sim distribui os relatórios das atividades para todos os membros da comissão técnica, a fim de que a gente tenha atingido principalmente os objetivos físicos e fisiológicos. Caso não tenha atingido, a gente separa individualmente aqueles atletas ali que ultrapassaram ou que ficaram abaixo da carga e assessora os demais membros da comissão técnica quanto a essa situação. Perfeito, professor. A gente dando sequência, eu queria que falasse um pouquinho para mim sobre os modelos tradicionais e os modelos contemporâneos. Como que funciona, por favor? Perfeito. Eu sei que a gente vai ter aí a abertura para perguntas aqui no final, né? Em cima disso aí, eu percebo que tem algumas perguntas aqui sobre também as ações globais do jogador, método analítico aí, o professor Fábio Barreto, da Anhanguera, fazendo pergunta, o Rafa Miranda, o Rafa Souza também perguntando se aceleração e desaceleração é suficiente para aprimorar a forma física, etc. Então, vamos lá. Vamos falar, então, dos métodos tradicionais e contemporâneos, e aí em relação também a essas questões aí do analítico, das acelerações e desacelerações, dos métodos globais, né? O futebol, em termos de periodização, ele teve um salto, principalmente depois da Copa do Mundo de 66, realizado na Inglaterra, onde a Inglaterra fez a final com a Alemanha e se tornando campeão mundial. Ali a gente percebeu um futebol chamado de futebol força, né? O Brasil foi eliminado na primeira fase da competição, Pelé saiu machucado naquela ocasião e o Brasil teve muita dificuldade, mesmo sendo bicampeão mundial, de implementar o seu futebol arte. Já havia na Europa um desenvolvimento dos aspectos físicos no intuito de fortalecer o sistema defensivo, o sistema de marcação, fazendo que os atletas fossem mais potentes, principalmente nas questões da marcação, sendo muito mais viris, né? Um outro marco na preparação física foi a Olimpíada de 68, na altitude da Cidade do México, e, consequentemente, a Copa do Mundo do México em 70. Ontem eu estava conversando com o Melo em relação a esse jogo Brasil-Inglaterra, Melo, preparador físico, multicampeão aqui no cenário nacional. Ele estava me falando que o professor Lamartine, da UFRJ, ele criou um modelo de adequação à altitude naquela ocasião, e com professores já que tinham um viés acadêmico e científico, como Parreira na preparação física, Admildo Chirol, capitão Cláudio Coutinho, que depois se tornou treinador da seleção brasileira na Copa de 78. Ali começaram as periodizações no futebol brasileiro, porque antes os treinamentos eram de futebol, com alguma calistenia de preparação física. E aí surgiram os treinamentos individuais e os treinamentos coletivos. O treinamento coletivo a gente
leva esse nome até hoje. Os treinamentos individuais eram realizados nas terças e quintas, e os treinamentos coletivos nas quartas e sextas, nas sextas e coletivos a prontos, no sábado o famoso recreativo ou rachão, para jogar domingo, sendo segunda folga, né? E, e era dividido dessa maneira. Claro, com o desenvolvimento aí da metodologia do treinamento desportivo, principalmente na Europa, surgiram outras questões como os trabalhos de campo reduzido, que aí a gente começou a adaptar como treinamento integrado, né? Então, anteriormente, a gente tinha os trabalhos individuais, que seriam os trabalhos analíticos de preparação física, os trabalhos coletivos, que seriam trabalhos mais sistêmicos, onde o treinador desenvolvia a parte técnica e tática, mas também via comportamentos cognitivos e também físicos do jogador, é claro, sem uma intervenção tão bem detalhada como dos tempos atuais. Depois surgiram, principalmente na Itália, nos países europeus, o trabalho de campo reduzido, onde você conseguia desenvolver a força do jogador através das acelerações e desacelerações, conjugado com o jogo e com alguns comportamentos, principalmente de táticas individuais, né? E, a partir dali, começaram a conjugar os métodos nas abordagens sistêmicas. Então, eu vejo, por exemplo, que hoje a abordagem sistêmica é a abordagem contemporânea, a abordagem mais atual, que visa o desenvolvimento do todo, com alternância das cargas, né? Alternância horizontal das cargas e alternância também das cargas fisiológicas. Como é que seria isso? Por exemplo, eu com um treinamento de força, certo? Jogando futebol através dos campos reduzidos. Então, essa pergunta aí das acelerações e desacelerações, a gente monitora por GPS e vê que há um desenvolvimento, sim, só que, sob o ponto de vista neuromuscular, só essas ações não são suficientes para desenvolver o atleta, então é preciso o atleta fazer um trabalho na academia, e a gente coloca esse trabalho na academia no pré-treino, conforme vocês veem aí, no pré-treino, e na quinta-feira seria possível o atleta fazer um trabalho de duração ou de resistência através dos campos abertos, conjugados aí com o trabalho do treinador no âmbito também de desenvolvimento da sua equipe. Supondo, na organização defensiva, formatação das duas linhas de quatro, organização em bloco baixo, com o objetivo de evitar passes de quebra de linha e foi fazendo o efetivo balanço, não só vertical como horizontal. Isso aí é um modelo de treinamento que você consegue organizar defensivamente a tua equipe, agregado também uma solicitação fisiológica de resistência. Em relação ao método global funcional, analítico, métodos integrados, você pode muito bem, numa modelagem sistêmica, colocar isso nas sessões na parte preparatória ou complementar do treino, né? Eu não vejo impedimento. Eu vejo que a parte principal do treino, ela tem que ser sempre sistêmica e a cargo do treinador, e com as novas técnicas de controle, aí, principalmente de GPS, nós conseguiríamos fazer o controle efetivo. Mas essas outras situações aí, por exemplo, os treinamentos de finalização, que são treinamentos analíticos, as cobranças de faltas, que muito reclamam que os atletas atuais não fazem mais cobrança de falta por conta das orientações dos fisiologistas. O fisiologista, óbvio, tem um controle da carga de trabalho, mas talvez não seria melhor uma conjugação do treinamento de falta antes de uma sessão, ao invés do final de uma sessão, ao invés de ser véspera do jogo do atleta bater 40 faltas, ele cobrar 40 faltas, ou 50, ou 60 faltas 3 dias antes do jogo. Então, essas questões têm que ser debatidas, e eu percebo que há muita aplicabilidade dos métodos analíticos, global funcional, ou integrado ainda numa abordagem mais ampla, que seria sistêmica. Perfeito, professor. Ontem eu estava conversando com o Cleiton Sampaio, que foi estagiário na análise de desempenho no Bahia, e a gente estava conversando sobre a questão de intensidade. Pessoal que acaba não tendo tanta particularidade com a parte prática, com a parte de fisiologia e preparação física, acredita que a melhor forma de treinar é sempre intensa. Só que a gente sabe que isso vai fazer uma sobrecarga muscular, pode causar uma fadiga no atleta, e a gente pega, por exemplo, o próprio Palmeiras, que joga numa quarta-feira, um jogo de Libertadores, contra um Peñarol lá no Uruguai, um jogo corrido, que a intensidade ela é alta, o nível de estresse, de tensão também é alta, e tem, por exemplo,
no domingo ou no sábado à noite um jogo de campeonato brasileiro ou uma final de campeonato paulista. Então você tem um tempo mínimo de reabilitar o seu atleta, de fazer essa parte de preparação novamente e deixar ele apto para o jogo com o mínimo risco possível de ter uma lesão. Perfeito. Eu queria saber a questão da intensidade. Como que o Palmeiras hoje, vocês trabalham isso? Porque a gente pensando na parte de priorização tática, o ideal da intensidade, o pico dela, ser na maior distância de um jogo para o outro. Porque não Sim. pode ser nem no dia seguinte, porque os jogadores ainda estão tendo um processo de recuperação, e nem um dia antes do jogo. Só que a partir do momento que tem um jogo no meio de semana, muda totalmente a rotina. Então, como funciona para vocês conseguirem colocar até um pouco de intensidade para suprir o que o professor Vanderlei pede, mas sem prejudicar a parte fisiológica do atleta? Perfeito, né? Tô vendo aqui, né, que está nos acompanhando aí também o professor Zé Ricardo Manarino, né, treinador de futebol. Eu pude desenvolver muito disso em relação a essa metodologia, juntamente com o Zé Ricardo, juntamente com o Fábio Eiras, juntamente com o Diogo Linhares, são profissionais oriundos da base do Flamengo, e lá o Flamengo tinha uma metodologia muito bem desenvolvida nessas questões. Pude aprender bastante com ele e a gente implementar isso no profissional. Estou vendo aqui o doutor Márcio Tanuri também, que foi um profissional ali que me acolheu no Flamengo, sempre com essa visão da questão da metodologia, do desenvolvimento científico e tecnológico. A gente aproveitou muito essas situações já de estrutura já de recurso humano do clube, e depois, quando o Flamengo deu um salto de qualidade, desenvolveu o Centro de Excelência em Performance pela iniciativa do Márcio Tanuri, a gente conseguiu agregar esses métodos juntamente com a parte da ciência e da tecnologia, né? Eu tenho o Benevan aqui, trabalhando junto no Criciúma, forte abraço aí, a Dani do Vale, Márcio Puglia, excelente fisioterapeuta, Dani Batista, artilheira aí da seleção, foi minha jogadora no futebol feminino, várias outras pessoas aí, o Fabinho acompanhando, enfim. Bom, o Vanderlei, ele cobra bastante a gente nessas questões aí da intensidade do treinamento, né? Nessas conversas, ele tem hora que fala assim pra gente, olha, hoje você nem vem aqui me pentelhar, que hoje eu tenho que dar o treino que for necessário para desenvolver a equipe. Vou fazer com intensidade tudo. Você vira a cabeça do campo, quando eu te perguntar, você me diz. E a gente tem que ter essa consciência, né? Era uma situação em que eu aprendi muito lá com o Zé Ricardo. Foi o seguinte, o treinador é o nosso comandante. Então não adianta a gente fazer o controle da parte física, fisiológica. O atleta está redondinho, a equipe está redondinha fisicamente falando para o jogo e não ter atingido os comportamentos necessários para jogar no final de semana, né? E a mesma coisa também quando você atinge o objetivo técnico e tático, a tua equipe está fadigada, demasiadamente treinada e, consequentemente, vai ficar com a perna pesada para o jogo. Então, hoje, os recursos tecnológicos do GPS e também da frequência cardíaca nos ajudam bastante a ter em tempo real essa carga de trabalho. Conforme eu mostrei numa situação anterior, vou mostrar aqui, eu particularmente gosto de dividir a magnitude da carga dessas situações, né? De 0 a 10, né? Aí está de 0 a 100%, né? De 0 a 2 seria uma carga recuperativa, de 2 a 4 uma carga recuperativa de manutenção, de 4 a 6 uma carga estabilizadora, uma carga de 6 a 8 uma carga ordinária, de 8 a 10 uma carga de choque. E as horas de recuperação. Uma carga de choque você leva de 2 a 3 dias. Uma carga ordinária você leva de 24 a 36 horas para recuperar. Uma carga média, uma carga estabilizadora, 18 horas. Uma carga recuperativa de 4 a 8 horas. E uma carga recuperativa de 5 horas. Então, o que acontece? No teu treinamento, quando você tem, por exemplo, um jogo quarta-domingo, né? Domingo, quarta-domingo. A gente tem jogo de quarta, fez a recuperação na quinta. Na sexta-feira, nada impede do treinador fazer um trabalho tático, desde que a carga ela seja uma carga recuperativa ou uma carga estabilizadora. Porém, se for uma carga estabilizadora, você tem que fazer uma carga recuperativa no dia seguinte, sábado. Se for uma carga recuperativa, nada te impede de fazer uma carga estabilizadora no sábado, na véspera do jogo. E como é que a gente modula essas questões? Por exemplo, através dos parâmetros força, resistência
velocidade. Vou mostrar aqui a seguir. Que são, na minha opinião, os pilares da preparação física. Como é que a gente verifica a força em tempo real jogando futebol? Conforme já foi muito bem falado aqui nas perguntas, né, e abordado, sobre as questões das acelerações e das desacelerações. A gente tem um equipamento no GPS, né, o acelerômetro, que consegue medir essas questões. Então, todas as acelerações acima de 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, 4 metros por segundo a quadrado, a gente considera como ações de força. A gente sabe que no campo são 170, 160 ações, em média, por jogo de acelerações e desacelerações juntos. Óbvio, se a gente quer fazer um treino estabilizador, que é 50%, então aquele treino deveria ter metade daquilo que é feito no jogo, ou seja, 85%. É claro que cada jogador, de acordo com a sua característica individual e da posição, você tem alguns números maiores ou menores. Então você consegue individualizar essas questões. E velocidade, Daniel, como é que é verificado? Através dos estímulos acima de 25 e de 20 km por hora, também através da velocidade máxima. Num jogo, os atletas conseguem percorrer em torno de 1.000 metros acima de 20 km por hora. Alguns até mais, outros menos. Então a gente consegue fazer uma periodização disso. O treino estabilizador, 50% seria 500 metros. E já a resistência seria a distância total percorrida. A gente sabe que o atleta, numa sessão, numa semana, deve percorrer em torno de 250% daquilo que ele percorre no jogo. No jogo, ele percorre em torno de 10.000 metros, então ele teria que percorrer 25.000 metros na sessão. E na véspera do jogo? Na véspera do jogo, ele deveria percorrer, se for um treino recuperativo, 3, 4, entre 3 e 4.000 metros. Se passar disso, possivelmente a questão da resistência vai ficar prejudicada para o jogo. Então é dessa maneira que a gente consegue, em termos de carga externa, através do GPS, e de carga interna, através da frequência cardíaca. Existe um equipamento chamado First Beat, fazendo propaganda aí do equipamento, mas que ele tem um algoritmo, o algoritmo já desenvolvido, que ele consegue dar uma carga de 1 a 5 em tempo real do atleta. Isso fica muito mais fácil da gente conseguir equacionar as questões de periodização. Perfeito, professor. O professor Maurício Copertino está conosco aqui também. Copertino, estou te esperando aqui para a gente falar um pouquinho da parte tática técnica. A gente está tendo uma aula da parte física, a gente quer ter uma aula da parte tática técnica também, viu? Grande Maurício, abraço Maurício, fera aí, aprendendo muito com ele, debatendo muito essas questões aí do jogo e como aplicar os conteúdos físicos e fisiológicos no nossos problemas de dia a dia lá no Palmeiras. Abraço, Maurício. Pô, Maurício tá aqui conosco, veio na minha cabeça uma cena que aconteceu uns tempos atrás, que gerou uma certa polêmica, que foi a questão do treino na caixa de areia. O professor Melo realizou e teve uma certa repercussão da mídia que não vem ao caso. Em contrapartida, o Maurício acabou saindo a público nas suas redes sociais, defendendo os treinos do Melo, e postou alguns treinos específicos da parte tática e técnica do Palmeiras, assim, trabalhando na parte do rondo, trabalhando na parte mais técnica e tática do atleta. Através disso, eu queria saber de você, o que tu acha do treino na caixa de areia, quais são as vantagens, desvantagens, como que é aplicado, como que vocês chegaram ao acordo de fazer esse treinamento, que não é algo que brota do nada, não é algo que aparece do nada, é tudo militantemente treinado, estudado e conversado, né? Então, como que funcionou? E os resultados também, né, que deram. Perfeito, Breno. Mandando um abraço aqui o Felipe Ximenes também, acompanhando, o Ricardo foi meu auxiliar lá no Duque de Caxias, lá quando fui treinador do Sub-17, Flavinho, preparador físico aí, Passagem Japão, Vasco, Danilo Menuti, treinador de goleiro, Vinícius Zerdia, Maurício Matos, pô, forte abraço aí, rapaziada, Paulo Sérgio. Bom, enfim, Márcio Puglia, excelente fisioterapeuta. Vamos lá, sobre o treinamento na areia, né? Aí eu vou levar de acordo também com a minha experiência prática, eu como atleta, eu como preparador físico também, e também como fisiologista, tendo as referências aí. Vaguinho também mandando um abraço aqui, fazendo perguntas. Rapaziada, talvez a gente não consiga responder todas as perguntas, será um prazer responder
no direct aí depois, tá? Eu, como atleta, no nosso período lá no atletismo de base, né, que seria o período preparatório, né, a pré-temporada, a gente fazia muito trabalho na areia com o intuito de ganhar força. Eu me sentia muito bem. É claro que quando eu ia para a pista, dependendo da quantidade de treino nas areias, eu ficava um pouco lento, mas estava mais forte, então tinha que fazer um trabalho de transferência para a pista. No campo, eu já peguei excelentes preparadores físicos que atuavam com essa metodologia da areia. Ronaldo Torres, Melo. Eu mesmo, quando assumi a preparação física do Bom Sucesso, juntamente com o Marcelo Salles, Marcelo Fera, que hoje é profissional da comissão técnica do Flamengo, a gente assumiu lá o Bom Sucesso. O Bom Sucesso estava com dificuldade no campeonato, 1 ponto na 5ª rodada, e não tinha muito recurso. O método que eu encontrei foi levar para a caixa de areia. Para quê? Porque o time faltava punch para poder acelerar e desacelerar, diminuir espaço, né? E aí a gente conseguia fazer, através desse trabalho na caixa de areia, de acelerações e desacelerações, com que o atleta reproduzisse isso no campo de jogo, principalmente na organização defensiva. O atleta ele acaba ganhando mais nessas questões das acelerações e das desacelerações. Então a gente tem uma questão que é chamada de densidade, até foi uma pergunta que você me fez anteriormente, eu acabei não respondendo. Além da intensidade, da duração do treino, tem a densidade, que é a reprodução daquilo num determinado tempo. Por exemplo, num jogo, o atleta se desloca 100 metros por minuto. Num jogo, ele faz em torno de 2 acelerações por minuto. Na caixa de areia, a gente consegue fazer com que ele faça 4, 5 acelerações por minuto. Então, a gente consegue aumentar a densidade dele e conseguir exigir mais nessas questões de acelerações e desacelerações. Mesma coisa no treino de campo reduzido. A gente consegue aumentar as acelerações e desacelerações dos atletas, aumentar a densidade. É óbvio que aumentando a densidade, a gente vai ter que fragmentar mais o treino para poder o atleta não fadigar e cair a qualidade do treino. E a gente percebe que há ganho, né, do seu ponto de vista fisiológico, quando você vence a inércia. Correlacionado com estudos de saltos, né, o contramovimento, que é o counter movement jump, e squat jump, que é o salto sem contramovimento, a gente percebe um ganho no squat jump sem ganho no contramovimento. Então, a justificativa, que é correta, que o treinamento na areia ele poderia perder um pouco da capacidade reativa elástica, mas você ganha na capacidade de força. Porém, a metodologia que o Melo aplica é somente 10 minutos num complemento ao final do treino. Foi uma pergunta do Vaguinho. Quando não atinge a métrica do treino, você faz complemento no final? Fazemos. E qual o objetivo do treino na areia? É fazer com que o atleta já fadigado, do seu ponto de vista lático, ele faça um trabalho na areia de resistência de força para aumentar o acúmulo e a densidade ainda ser maior do que aquela do trabalho de campo reduzido, com acelerações de 3, 4 acelerações por minuto. Então a gente acaba conseguindo desenvolver a força, mesmo sendo num piso que não é o habitat do jogador, mas a gente sabe que fragmentação, trabalho analítico é necessário para o desenvolvimento integral do atleta e eu defendo também muito esse método. Acho que a questão do por dentro aí é realmente mais com o Maurício aí, com o próprio Vanderlei, né? Mas assim, o pouco que eu pude perceber ali também é essa situação. O Dudu tem a característica de jogo do ponta de lança, mesmo jogando do lado de campo, dando amplitude. A amplitude é bom que quando você consegue fazer um jogo tirando a bola do setor de alta pressão para baixa pressão invertendo, e ele pega no 1 contra 1, ele vai realmente balançar, vai driblar e vai conseguir criar muitas situações ofensivas para a equipe. Mas, por outro lado, você tem, de acordo com as palavras do Vanderlei, o Dudu pelo lado de campo, você tem uma participação dele um pouco menor do que ele poderia por dentro do campo, que aí ele municia os dois lados, né? Não só trabalhando pelo lado esquerdo. E numa outra situação que obrigaria ele nessa plataforma de 4-2-3-1, muitas das vezes baixar um pouco para fazer uma dobra defensiva da própria equipe. Então, isso poderia fazer com que ele ficasse um pouco mais desgastado durante o jogo. Na faixa central, ele vai fazer um movimento de fechar a linha de passe, de pressionar um pouco a saída de bola adversário, de baixar um pouco o bloco na necessidade da equipe baixar ali, mas não vai ter necessidade de vir ali num setor mais baixo da equipe. E, por outro lado, é isso. Ele, como é muito ágil, né, ele consegue mudar muito a direção e a bola passando toda hora pelo pé dele, ele conseguiria dar uma dinâmica ofensiva adequada para a equipe. Sendo que o Palmeiras também fez a contratação do Rony, que joga ali também naquele espaço ali, é um jogador também muito agudo, e principalmente na bola de espaço, na bola de profundidade. Então, acredito que tenha sido por essas questões também
essas adequações do Dudu. Perfeito. Acredito que foi uma das principais mudanças. O Dudu, ele atuava aberto, só que ele demonstrava uma carência muito grande. Então, a recomposição pelos lados do campo, ela era um pouco fraca no lado que o Dudu estava atuando. Em contrapartida com o Vanderlei, o Palmeiras está num estilo de marcação no 1-4-4-2, né? E então fica o Dudu e o Adriano mais centralizados. O Dudu ele desgasta menos, como você falou. Então ele marca mais o centro, saída do zagueiro, o primeiro volante vindo buscar a bola. E com a posse, aí é uma opinião minha, particularmente de gosto, eu prefiro ele aberto, só que é questão para a gente discutir com o Cupertino. Uma última coisa, como que está como que tá sendo essa parte de fisiologia com os atletas parados agora? É. Estavam de férias, como que está sendo até para não perder o ritmo também, né? Não, perfeito. O que o Palmeiras fez, né? O Palmeiras elaborou um modelo de treinamento de maneira bem didática, baseado em vídeos, antes ainda da concessão das férias coletivas, esse trabalho individual e de acordo também com o espaço físico que o atleta tenha, né? Porque alguns atletas moram em casa, tem um jardim, tem uma grama, outros estão em apartamento, tem um piso frio, não tem tanta disponibilidade de espaço. Então foi feito um trabalho individualizado para isso. O Palmeiras concedeu férias coletivas até o dia 30. Então, nesse período de férias, o acompanhamento ele não é tão efetivo, porque a gente tem as questões também contratuais nas férias. O atleta, a gente permite um assessoramento, né? Só que o controle ele não é tão efetivo como o período de treinamento. A gente vive uma situação singular aí, com isolamento social. Ao término das férias, caso a gente não volte para as atividades, São Paulo prolongou o isolamento social até o dia 10, em decreto do governador Dória. Então, possivelmente não retornaremos antes do dia 10. Então, durante esses 10 dias, os atletas receberão treinamentos mais específicos de condicionamento físico, já voltando para o regresso. Mandando um abraço aí para o Jean Mariano, aí, para o meu zagueiro lá no Vasco. Aí, Jean, forte abraço. Então, a gente está acompanhando, né, de maneira constante através das mídias sociais e vai ter um acompanhamento ainda mais efetivo a partir do dia 1º de maio, caso não retornemos às atividades. Perfeito. Daniel, primeiro de tudo, queria te agradecer por aceitar o nosso convite, por estar com mais de 2 horas conversando conosco, passando um pouquinho da sua experiência, das suas ideias, dos seus conceitos. Acredito que foi um bate-papo de grande valia, de grande importância para todos que estiveram conosco. Agradeço o pessoal que estiveram conosco. Antes, na outra live, foram mais de 300 pessoas passando aqui. Então, agradeço a todos. Muito obrigado. Todo sucesso do Palmeiras, que consigam vir as conquistas, consigam fazer um grande trabalho. E saiba que as portas aqui da MW estão sempre abertas para a gente continuar aprendendo junto, a gente continuar aprendendo contigo, conversando um pouquinho sobre futebol. Foi uma live muito produtiva, como falou a Carla. Obrigado de verdade, viu? Valeu, Breno. Parabéns aí pelo teu trabalho aí, acompanhando aí. Legal. Pô, fico muito feliz aí com esse livro aí de vocês aí das equipes campeãs, né? Das análises, né? Tática das equipes campeãs. Eu acho que essas equipes marcam o imaginário do torcedor. É uma situação que a gente sempre falou. Por exemplo, eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, no Vasco, no Flamengo. São duas equipes que necessitam ser agressivas, proativas, né? O Vasco, ano passado, tinha uma dificuldade, né, de recursos financeiros e tudo, mas a equipe em casa, ela tinha necessidade de jogar agredindo o adversário, com a exigência do seu torcedor. E a maneira como o Vanderlei encontrou, com o Petino também, foi de forçar o espaço. Então, era uma marcação efetiva, principalmente de bloco médio, roubava o espaço, já verticalizava, tentava uma bola de confronto para ir ganhando terreno adversário. Então, uma situação que sempre me marcou a dificuldade do Vasco ter de estabilizar laterais, por conta de uma situação que é exigência da social, que fica muito próxima, que exige que o lateral marque bem, que vá no fundo, cruze bem, porque grandes laterais passaram por lá, como Luiz Carlos Vinck, Paulo Roberto, Mazinho, Felipe.
E é uma exigência tamanha. Então, mesma coisa do Palmeiras, conforme eu abordei, das referência das academias, né, nas grandes equipes que foram campeãs, futebol vistoso, ofensivo, com jogadores técnicos, enfim, do próprio Flamengo também, das equipes. Ou você joga com uma equipe muito qualidade ou que tenha raça. A equipe mesmo, a torcida do Flamengo, logo no início do jogo, solicita que vá para cima deles. É a primeira coisa que a torcida canta. Então, ter jogadores rompedores, como é o caso do Gabigol, do Bruno Henrique, são essenciais para o modelo dar certo e criar uma simbiose com a torcida. Então, eu acho que essas análises aí vão enriquecer a situação do futebol brasileiro para poder dar uma contribuição para outros desenvolvimentos de método aí. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela oportunidade.